Se você está tomando amlodipino agora, nesse exato momento, preciso que você preste muita atenção nos próximos minutos. O que eu vou te contar hoje, provavelmente, ninguém nunca te explicou direito. Todos os dias, milhares de brasileiros engolem um comprimidinho branco, pequeno, achando que estão resolvendo a pressão alta. Só que a maioria dessas pessoas sai do consultório com a receita na mão e zero ideia do que aquele remédio está fazendo dentro do corpo delas. Não sabem como age, não sabem quanto tempo demora para funcionar, não sabem quais efeitos colaterais são comuns, quais são perigosos. Mas hoje, aqui nesse canal, eu vou te explicar tudo isso. Então senta aí, porque essa informação pode mudar o rumo da tua saúde cardiovascular. Sou o Dr. Roberto Iano, médico cardiologista. Você já sabe o que eu vou te pedir. Se inscreve, clica no like, para espalhar meus vídeos aí para mais pessoas que necessitam de mais informação sobre a saúde do coração. No final, compartilhe o vídeo. Bom, vamos começar pelo começo. O que é esse tal de amlodipino e por que tanta gente toma? O amlodipino é um dos medicamentos mais prescritos no mundo para pressão alta. Ele é barato, é eficaz, é seguro e por isso está aí nas diretrizes de cardiologia. Como ele age? Seus vasos sanguíneos, que são os canos ali por onde o sangue passa no corpo, eles não são canos rígidos, como o da sua casa aí, por exemplo. Eles são envolvidos por uma camada fina de músculo. E esse músculo faz uma coisa: ele contrai e relaxa igual qualquer outro músculo do corpo. Quando esse músculo se contrai, o cano fica mais estreito. E quando esse cano fica mais estreito, o teu coração precisa bombear com muito mais força para empurrar o sangue ali dentro. Essa força aumentada, essa pressão dentro dos vasos, é exatamente o que a gente mede quando coloca o aparelho no seu braço. Isso é pressão arterial. Agora vem a parte genial. Para esse músculo do vaso contrair, ele precisa de uma coisinha específica, que é o cálcio. Esse cálcio entra na célula muscular através de uns portõezinhos ali microscópicos na parede da célula. A gente chama isso de canais de cálcio. O cálcio entra pelo portão, o músculo contrai, o vaso fecha e a pressão ela sobe. E o que o amlodipino faz? Ele senta em cima desses portões e bloqueia parcialmente a entrada do cálcio. Se o cálcio não consegue entrar direito, o músculo não consegue ali contrair com força. Aí o vaso relaxa, ele abre, o sangue passa com facilidade e o coração não precisa fazer tanto esforço porque a pressão ela cai. Simples assim. É por isso que o amlodipino é também chamado de bloqueador dos canais de cálcio. Ele literalmente bloqueia esses portõezinhos. E é também por isso que ele pode ajudar numa outra condição muito comum, que é a angina, que é aquela dor no peito quando o coração não recebe sangue o suficiente. Quando ele relaxa as coronárias, o fluxo de sangue e de oxigênio chega com muito mais facilidade. E quando o coração recebe o oxigênio que precisa, aquela dor incômoda no peito, a angina, ela melhora e às vezes até desaparece. Quanto tempo leva para o remédio funcionar? Uma pergunta que eu escuto direto aqui no consultório. Doutor, quanto tempo para esse remédio aí ele começar a fazer efeito? Olha só, a pressão ela começa a cair entre 24 a 48 horas depois da primeira dose. Mas o efeito máximo, aquele efeito pleno que a gente espera do remédio, leva em torno de 7 a 14 dias para se estabelecer ali no seu organismo. Isso acontece porque o amlodipino ele vai se acumulando gradualmente no corpo. Ele não age tudo de uma vez. Isso, na verdade, é ótimo. É exatamente o que a gente quer. Significa que a pressão arterial cai de forma suave, tranquila, sem aqueles tombos bruscos que poderiam te fazer aí passar mal, ter tontura, quase desmaiar. Isso também significa uma coisa: se você esqueceu uma dose um dia, provavelmente a tua pressão não vai disparar. Mas atenção, isso não é desculpa para você relaxar. O que mantém o efeito estável é justamente a tomada diária, todo santo dia. Geralmente, toma-se uma vez ao dia, de manhã ou à noite. E olha que curioso, os estudos não mostram diferença significativa entre os horários. Quem aí toma o remédio de manhã e quem toma à noite? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. O que importa mesmo é que você escolha um horário que encaixe na tua rotina para manter sempre no mesmo horário a medicação. Os efeitos colaterais. Agora, o que é normal e o que não é quando se toma o amlodipino? Agora vamos falar de uma parte que mais preocupa as pessoas, os efeitos colaterais. O efeito colateral mais comum, que afeta entre 5 a 10% das pessoas, é o inchaço nos tornozelos. É bem frequente mesmo. E por que acontece? Quando os vasos relaxam e se abrem, um pouquinho do líquido acaba vazando ali dos vasinhos e vai para as pernas ali, para dentro dos tecidos ao redor. Costuma piorar ali no final do dia, principalmente quando você ficou muito tempo em pé, caminhou bastante, ou em dias de mais calor. Para a maioria das pessoas é um incômodo leve. Ele é mais chato do que perigoso. Uma dica simples que ajuda bastante é que à noite, quando você estiver deitado ali no sofá ou na cama,
Coloca um travesseiro ali embaixo das pernas. Deixa os pés mais elevados ali que o coração. Isso ajuda o líquido voltar para a circulação. E presta atenção nisso. Esse inchaço não significa que tem algo errado com seus rins ou com teu coração. É consequência direta do mecanismo do remédio. Não é um sinal de dano. Mas se você ficar muito incomodado com isso, conversa com teu médico. Porque existem estratégias para contornar isso. O segundo efeito que algumas pessoas relatam, especialmente nas primeiras semanas, é uma sensação de calor, rubor no rosto, uma leve vermelhidão. Isso acontece exatamente pelo mesmo motivo que a pressão ali está caindo. Os seus vasos estão mais abertos, mais sangue circulando aqui perto da pele. Quase sempre isso some nas primeiras semanas, à medida que o corpo ele vai se acostumando. Tem gente também que sente dor de cabeça ali nos primeiros dias. De novo, é o corpo se adaptando à pressão que agora está um pouquinho mais baixa. Isso costuma passar sozinho também. E tem uma coisa importante que muita gente confunde. O amlodipino não causa aquela tosse seca, irritativa, que algumas pessoas associam ao uso de remédio de pressão. Essa tosse vem de outra classe totalmente diferente, os chamados inibidores da ECA, como enalapril, captopril, ramipril. O amlodipino ele não provoca isso. Muitas vezes a gente troca a medicação do paciente para amlodipino, exatamente porque ele estava tossindo ali com outra medicação. Por que eu tenho pressão alta? Agora, vem uma verdade que poucos médicos têm tempo de explicar direito no consultório. O amlodipino ele controla a pressão. Ele faz isso muito bem mesmo. As evidências são sólidas. Reduz o risco de infarto, reduz o risco de AVC, protege os rins. Mas ele não corrige a raiz do problema. Ele não cura a hipertensão. E uma pergunta que eu escuto todo o tempo: doutor, mas por que eu tenho pressão alta? E a resposta é que não é uma coisa só, é uma combinação de fatores. Na maioria dos meus pacientes, a pressão alta surgiu porque juntou tudo. Alimentação ruim, excesso de peso, sedentarismo, estresse lá em cima e, claro, predisposição genética. Teu pai ou a tua mãe tinha pressão alta? Então você herdou essa predisposição. E tudo isso junto cria um ambiente perfeito para a pressão disparar. Então aquilo que o médico fala na consulta e que, convenhamos, às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, que é uma dieta equilibrada, atividade física regular, reduzir o sal, controlar o peso, isso não é uma sugestão bônus. Isso trabalha junto com o remédio, no mesmo time. E aqui vem a parte legal. Em algumas pessoas que levam a sério a mudança do estilo de vida, é possível sim reduzir a dose do amlodipino. Em alguns casos, até tirar completamente a medicação. Mas cuidado, isso sempre tem que ser feito com acompanhamento médico. Nunca, sob hipótese alguma, você para com remédio aí por conta própria achando que está tudo bem. É o teu médico que vai te orientar. E lembrando que a pressão alta não dá sintomas, mas ele danifica os seus vasos, o teu cérebro, o teu coração, os seus rins. Então mesmo se a tua pressão estiver baixinha, bem controlada, continua tomando a medicação enquanto você aguarda a consulta com o teu cardio. E para você que tem pressão alta e que toma ou amlodipino, ou captopril, ou losartana, outro qualquer remédio de pressão, aqui vai uma orientação que vale ouro. A famosa dieta DASH, sigla em inglês para abordagens dietéticas para parar a hipertensão. Vamos falar um pouquinho da famosa dieta DASH. Pesquisas mostram que a dieta DASH pode reduzir a pressão sistólica em torno de 5 a 10 pontos. Isso é praticamente a mesma redução que a gente espera na dose inicial do amlodipino, que costuma ser de 5 mg por dia. Então olha aí, uma dieta que funciona como se fosse um medicamento a mais. E a dieta DASH não tem nenhum mistério. Ela é uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, laticínios com pouca gordura, peixes, aves, castanhas. Essa dieta visa comer menos carne vermelha, menos açúcar, sal, menos alimentos ultraprocessados. Não é modinha, não é dieta maluca de internet. É uma das abordagens alimentares mais estudadas na cardiologia. Em breve eu devo fazer um vídeo sobre isso. Mas a mensagem que eu quero que você leve hoje é: estilo de vida não é uma sugestão bonitinha que o médico menciona na consulta. É teu estilo de vida que vai determinar como será a tua saúde aí na velhice. Agora, o resumão. O amlodipino age então bloqueando os portõezinhos de cálcio nas células musculares que envolvem os seus vasos. Menos cálcio entrando, músculo relaxado, vaso aberto, pressão arterial mais baixa. Ele age então de forma gradual ao longo de uma semana. Toma-se uma vez ao dia, no horário que couber melhor na tua rotina ou conforme a orientação do teu médico. Ele é muito bem tolerado pela grande maioria das pessoas e o efeito colateral mais comum é o inchaço leve nos tornozelos, que é controlável e não é perigoso. E o mais importante, ele funciona muito melhor quando você caminha lado a lado com hábitos de vida saudáveis, como a dieta DASH. Se você já toma, tome todo dia no mesmo horário e jamais pare sem conversar com o teu médico, mesmo que você esteja se sentindo ótimo.
Inclusive, é isso que a gente quer, que você sinta bem-estar. Se você quiser se aprofundar mais nos fatores do estilo de vida que reduzem a pressão, aqui no canal você tem vários vídeos sobre isso. Você dá uma olhada aí nos outros vídeos que eu tenho. Não esquece então de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que toma anlodipino, mas nunca entendeu direito o que ela está tomando. Cuidar da saúde começa por entender o próprio corpo. Então compartilhe esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.